E aí, galera? Mais um vídeo por aqui. Se você é novo no canal e curte histórias de terror, arrepios e coisas que parecem saídas de pesadelo, então chegou no lugar certo. Antes de começar, só peço uma coisa: se puder, comenta aí embaixo a que horas você tá assistindo. E se gostou, deixa seu like. Vai ajudar bastante. Agora, sem enrolação, vou contar uma história que carrego comigo há anos. Meu nome é Felipe. Não vou dizer de qual cidade eu sou, porque ainda moro por aqui, fui bem conhecido na região, e prefiro não correr o risco de ser reconhecido. Eu trabalhava limpando as ruas da cidade. Era um serviço pesado, sabe? Trabalhava do nascer ao pôr do sol, carregando saco de lixo, suando, cansado todo dia. Não era um trabalho fácil, mas era honesto. Só que, eu não tive muita sorte com os estudos. Não por falta de chance, não. Meus pais sempre me incentivaram, sempre falaram: filho, aproveita o que a gente não teve. Eles vieram de uma vida muito mais dura do que a minha. Cresceram na pobreza, viram pouca coisa, e colocaram todas as esperanças em mim. Eu era filho único, o futuro deles. Mas sabe como é? Na adolescência, a gente acha que sabe de tudo. Em vez de estudar, eu saía com os amigos, pulava a aula, bebia, me divertia. Achava que isso era o mais importante. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto fui burro. Devia ter dado mais valor a eles. Mas a realidade só me acertou quando já era tarde. Trabalhando como varredor, eu sentia o peso de cada escolha errada. Cada saco de lixo que eu carregava parecia um lembrete: você poderia estar em outro lugar. Via as pessoas passando de carro, bem arrumadas, indo para escritório, com uma vida que parecia perfeita, e me perguntava: e se eu não tivesse sido tão teimoso? Será que eu estaria aqui? Aos 25 anos, esse foi o único emprego que consegui. E foi por necessidade. Meu pai ficou doente, não conseguia mais trabalhar. Minha mãe, que lavava e passava roupa para fora, teve que parar para cuidar dele. O dinheiro que eu ganhava mal dava para comida, muito menos para mais nada. Foi aí que, pela primeira vez, decidi fazer algo de verdade, mesmo que tivesse atrasado. Eu tinha abandonado a escola aos 17 anos. Nunca mais voltei. Passava o tempo bebendo, curtindo, sem futuro. E para piorar, aos 20, deixei uma garota grávida. No começo, eu queria fugir. Sou novo demais para isso, pensei. Mas com o tempo, a consciência começou a pesar. Aos 25, já mais maduro, comecei a sentir um arrependimento enorme por não ter estado ao lado do meu filho. Ele devia ter uns 8 anos quando eu comecei a trabalhar como varredor. Foi nesse período que decidi tentar me aproximar dele. Não culpo a mãe, Clara, por não querer que eu entrasse na vida dele. Mas eu queria ver. Sabia onde ele estudava. Um dia, sem pensar muito, fui até a escola. Só para ver, de longe. Só que fui com o uniforme de trabalho. Nem tive tempo de me trocar. Quando cheguei perto dele e chamei pelo nome, as crianças começaram a rir. Olha, o pai é lixeiro. Alguns gritaram: meu filho. Ele saiu correndo, chorando. Nem deixou eu explicar nada. Não demorou muito para Clara descobrir. Naquela mesma noite, alguém bateu na porta da casa dos meus pais. Eles se assustaram. Eu não tinha contado nada, porque a gente sempre brigava por causa disso. Eles viviam me cobrando: assuma sua responsabilidade. Mas eu era teimoso. Agora, era tarde. Abri a porta. Era a Clara. E com ela, um cara. Forte, bem vestido, olhar de ódio puro. Ele nem perdeu tempo. Apontou o dedo para mim e disse: se você chegar perto do meu filho de novo, seus pais vão chorar no seu caixão. Ele não falou mais nada. Só me olhava como se quisesse me matar ali mesmo. Clara continuou, cheia de raiva: você envergonhou o nosso filho. O que um homem sem valor como você pode oferecer a ele? Zombou da minha profissão, do meu jeito. Agradeceu por eu nunca ter assumido a paternidade, porque isso só iria piorar a vida do menino. Eu não consegui responder. Só chorei. Porque ela estava certa. Tudo era minha culpa. Cada palavra era um soco no peito. E ali, naquela porta, com aquele olhar de desprezo, eu entendi. Talvez já fosse tarde demais para ser o pai que ele merecia. Caí em depressão. Mas não podia ficar de cama. Tinha que trabalhar.
Só que as palavras dela não saíam da minha cabeça. A imagem do meu filho correndo, envergonhado, aquilo me doía de um jeito que eu não conseguia explicar. A dor só crescia. Foi num desses dias, enquanto recolhia lixo numa rua mais afastada, que vi um cartaz colado na porta de uma casa. Dizia que uma mulher, uma feiticeira, fazia qualquer tipo de feitiço. Fique apurado ao handle. Será que é verdade? Será que tem como mudar tudo isso? No começo, achei besteira. Mas depois, quando cheguei em casa, aquilo não saía da minha mente. A cada dia que passava, a tentação crescia. Até que resolvi tentar uma última vez ver meu filho. Só que dessa vez, diferente. Saí mais cedo do trabalho, tomei banho, me perfumei, me arrumei. Comprei um brinquedo da moda, era caro, mas achei que valia a pena. Se eu conseguisse fazer ele sorrir. Cheguei na escola, falei com os funcionários, que me conheciam. Mostrei o brinquedo pro meu filho. Ele sorriu. Meu coração aliviou. Até que perguntei: "Você sabe quem é seu pai?" E ele respondeu, firme: "Claro. É o Robson." Meu sangue gelou. Robson? É meu pai. Desde sempre. Naquele momento, eu entendi. O cara que veio na minha casa com ódio, era ele. O padrasto. Ele tinha tomado o lugar que era meu. O lugar que eu deveria ter ocupado desde o começo. Não consegui falar nada. Só fiquei ali, com a alma mais pesada do que nunca. No dia seguinte, quando estava indo pro trabalho, um carro preto parou do meu lado. Era o Robson. Sem papo. Não volta perto do meu filho. Lixo. E me derrubou com uma chuva de socos. Quando acordei, estava no hospital. Um colega me encontrou caído na calçada e me socorreu. Quando vi meu rosto no espelho, todo roxo, senti uma fúria tomar conta de mim. Meus pais ficaram desesperados. Minha mãe até passou mal. Poucas semanas depois, perdi o emprego. Não tenho prova, mas suspeito que o Robson tenha usado o dinheiro dele para me tirar de circulação. Com o pouco que tinha, decidi. Era hora de procurar aquela mulher. Cheguei na casa dela, e parecia saída de um pesadelo. A velha era horrível, fedida, com um cheiro que dava vontade de vomitar. Ela riu quando eu perguntei o preço de um feitiço para ficar rico. "Você não pode pagar?" disse. "Isso é um ritual satânico." Perguntei quem faria. Ela me olhou fundo, a voz mudou. "O Senhor das Trevas. Mas ele exige algo em troca. Sua alma." Fiquei arrepiado. Quis sair correndo. Mas pensei no meu filho, na humilhação, na vida que eu tinha, e fiquei. Ela perguntou quanto eu tinha. "You menti." Ela percebeu. "Está mentindo. Se continuar, vá embora agora." Então, respirei fundo e falei a verdade. Ela disse: "É pouco. Mas se você ficar comigo, 1 ano. Toda sexta-feira, à meia-noite, você vem aqui. Dorme comigo. Se não fizer isso, esquece." Ela completou: "Comigo, você paga com o corpo. Com ele, você entrega sua alma. No fim da sua vida, ele vem cobrar." Fiquei em silêncio. Fechei os olhos. "Tá bom. Eu aceito." Na hora, ela se jogou em mim, agarrou meu cabelo, e passou a língua no meu rosto. O nojo foi indescritível. Fiquei paralisado. Ela adorava meu desconforto. Voltei uma semana depois. Ela me levou para um quarto escuro, com velas em círculo. Me mandou me despir, vestir uma manta vermelha. Começou a falar num idioma estranho. E aí, eu vi. O demônio. A coisa mais aterrorizante da minha vida. E eu comecei a repetir as palavras, sem saber de onde vinham. Depois daquele ritual, tudo mudou. No segundo dia, achei R$ 50 debaixo de uma lixeira. No terceiro, meus colegas começaram a me tratar diferente. Meu chefe elogiou meu desempenho, que era o mesmo de sempre. Naquela noite, meu apartamento parecia outro, mais leve. Logo depois, recebi uma ligação, um emprego administrativo. Salário bom. Posição confortável. Alguém me indicou. Nunca soube quem. E foi só o começo. Roupas novas, amigos ricos, jantares, viagens, tudo parecia conspirar a meu favor. Promovido em semanas. Comprei uma mansão. Meus pais vieram morar comigo. Estavam felizes. Orgulhosos. Mas eu sabia o preço. Com tudo isso, decidi tentar de novo com meu filho.
Agora eu tinha condição. Fui até a casa da Clara. Ela me viu, se surpreendeu com a mudança, mas a surpresa virou frieza. Você teve sua chance. Quem esteve aqui foi o Robson. Ele é o pai dele. E pior, Robson só aceitou ajudar com uma condição: registrar a criança como filho dele. Meu sangue, mas ele não saberia quem eu sou. Fiquei em silêncio. Implorai por Dale. Disse que queria consertar, mas ela me fechou a porta na cara. Voltei para casa. Apesar de tudo, tinha uma coisa que o pacto não me dava: meu filho. Fui ver a bruxa de novo. Queria um feitiço de amarração. Precisava de algo pessoal da Clara. Encontrei um colar que eu nunca devolvi, e uma foto nossa da época da escola. Entreguei à velha. E o feitiço começou a funcionar. Clara e Robson começaram a brigar. Ele não entendia. Ela foi esfriando. Até que terminou. Robson Desmornell. Clara, obcecada por mim, começou a me procurar, me ligar, aparecer na minha casa. Eu a deixei sofrer. Só aceitei voltar com ela se nos casássemos e formássemos uma família com meu filho. Ela aceitou na hora. Contei a verdade pro meu filho. Ele explodiu. Meu pai é o Robson. Você não é nada pra mim. Fiquei com ódio. Principalmente do Robson. Pensei. Queria que ele desaparecesse. Na noite seguinte, o telefone tocou. Era um policial. Robson estava no IML. Morreu numa briga num bar. Foi espancado até a morte. Clara Dabu. Eu fiquei em silêncio. Mas no fundo, sabia. Meu desejo havia se tornado real. Meu filho me culpou. Disse que tudo desmoronou quando eu apareci. Com o tempo, ele se perdeu. Começou a usar drogas, roubar, se rebelar. Clara, obcecada pelo feitiço, não conseguia controlar nada. Então, ele começou a ter visões. Sombras. Figuras escuras. Eu pensei que era droga. Até que uma noite, dormindo, senti algo frio. Acendi a luz e vi meu filho parado, com uma faca. Os olhos, pretos. Sem vida. E ele falou, com uma voz que não era dele. Sua hora chegará, sinto sua falta, meu bebê, podemos nos divertir de novo, como nas sextas-feiras. Naquele momento, eu entendi. Era o espírito da bruxa. Usando meu filho. Internamos ele. Disseram que era esquizofrenia. Mas eu sabia a verdade. Fui atrás de outros feiticeiros. Ninguém podia ajudar. Até que, depois de anos, encontrei um homem que entendeu. Explicou. O pacto não podia ser quebrado. Mas o feitiço de amarração, sim. Só que o problema era maior. O vínculo íntimo com a bruxa. O sexo criou uma ligação espiritual forte. Ela, mesmo morta, me queria só pra ela. E a única forma de salvar meu filho era me afastar dele pra sempre. Fiz o que tinha que fazer. O feitiço quebrou. Clara acordou. Sentiu vergonha do que fez. Odiou tudo. Pegou meu filho e foi embora. Hoje, eu tenho tudo. Dinheiro, luxo, poder. Mas sou completamente sozinho. Minha fortuna não me traz paz. Só jogo, bebo, gasto sem sentido. Vendi minha alma. E o pior? Nem o que eu mais queria consegui ter de volta. Mas, tem um lado bom nisso tudo. Eu sobrevivi. E estou aqui para contar. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Comenta aí, o que você faria no meu lugar. E não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo.